Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Estamos juntos a partir de agora no seu AB1, 11 horas e 47 minutos. Tem muita informação e prestação de serviço a partir de agora. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo em Garanhuns nesse momento, nessa quarta-feira. Previsão de dia ensolarado com poucas nuvens no céu e é justamente a imagem que a gente está vendo agora. Câmera instalada lá no alto do Monte do Columinho, sobre a Cidade das Flores. Previsão para logo mais à noite, noite com céu limpo em Garanhuns. Mínima prevista 17 graus, máxima 28. Previsão do tempo de outras cidades agora da nossa região. Invertentes no Agreste, temperatura variando entre 19 e 33 graus. Belém de Maria, na Mata Sul do estado, mínima de 21, máxima de 32 graus. E lá no Sertão, em Itacuruba, a mínima prevista 22 graus, a máxima 35 graus. A gente vai mostrar também no AB1 de hoje um incêndio que atingiu uma madeireira em Santa Cruz do Capibaribe. O fogo se alastrou rapidamente. A fumaça se dissipou por lá e deixou os moradores preocupados, até porque a madeireira fica vizinha a um depósito de gás. O Corpo de Bombeiros foi ao local para conter as chamas. A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Ao vivo comigo nesse AB1 tem Fábio Gomes, Gessé Acioli e Joel Almeida. Fábio vai contar para a gente alguns destaques do G1. Mais um acidente com morte no interior, Fábio. Bom dia. Oi, Eliakim. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de hoje. Infelizmente, mais um acidente com vítima fatal registrado aqui no Agreste Pernambucano. Esse acidente dessa vez aconteceu no município de São Bento do Una, aqui no Agreste, ontem à tarde, e a vítima foi um jovem de 19 anos que acabou colidindo de moto contra um ônibus de transporte escolar. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes, Eliakim. Ok, Fábio. Gessé vai trazer informações para ajudar quem está com débito no FIES. Não é isso, Gessé? Bom dia. Oi, Eliakim, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, a Caixa começou mais um período de renegociação das dívidas dos contratos do FIES, né, que estão em atraso. E aí a gente vai conversar com um especialista e entender como pode ser feita essa renegociação da melhor forma para que as pessoas possam ficar em dia com os contratos. A gente vai contar tudo isso daqui a pouquinho no AB1. Ok, Gessé. Joel está com a AB Emprego hoje, com as vagas de trabalho para essa quarta-feira e também vai falar sobre direito trabalhista. Bom dia, Joel. Bom dia, Eliakim. Bom dia também para você que está com a gente aqui no AB1. O Vale Transporte é um direito de todo trabalhador de carteira assinada, ou seja, toda pessoa que trabalha ali de carteira assinada aqui no país, ele tem direito a esse benefício. É um benefício concedido de casa para o trabalho, do trabalho também para casa e pode ser inclusive de outras cidades, tá certo? Mas será que precisa contribuir? Quanto é que precisa ser esse desconto? Será que tem esse desconto ou não? Quais as formas do trabalhador conseguir esse benefício? A gente vai explicar daqui a pouquinho junto com o advogado trabalhista. Esse é um dos assuntos que eu trago aqui no AB1. Eliakim. Ok. Joel, Gessé, Fábio, até daqui a pouco. O AB1 também vai mostrar que um adolescente de 13 anos morreu após cair da torre da extinta TV Manchete em Olinda. Ele estava brincando com amigos quando caiu da estrutura, de uma altura de mais de 80 metros, o equivalente a um prédio de 26 andares. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Hoje também tem as broncas da comunidade. Lohana Nunes está no nosso Carro Link para mostrar um esgoto no São João da Escócia. Bom dia, Lohana. Bom dia, Eliakim, para você, para todo mundo, inclusive chegando aqui nesse momento para mostrar a situação da rua e de cara a gente já percebe que o negócio não é fácil. A gente chegou aqui no bairro Por Agora e a rua que a gente vai conversar, né, com os moradores é a Rua Bolonha, uma rua que tem esgoto a céu aberto já de cara, de longe aqui a gente já começa a perceber, né, que é um esgoto a céu aberto que se encontra aí no meio da rua. E ao virar aqui, que é nessa rua aqui, nessa transversal que a gente vai virar aqui agora, a gente já percebe que o esgoto não fica só nessa rua principal, mas em todo o entorno, né? E é um esgoto que vai rolando, vai surgindo, vai descendo e já já a gente vai conversar com os moradores que já estão esperando a gente por aqui. Eles estão aqui nessa casa onde a gente vai parar agora, reunidos, aguardando a gente para conversar sobre essa problemática. Já já a gente volta com todos esses detalhes. Eliakim? Já deu para a gente ver um pouquinho, né, do tamanho desse problema. Lohana, até já.
Intervalo chegando no AB1 e ainda nessa edição a gente fala de uma apreensão de pássaros silvestres no agreste do estado. A PRF apreendeu 465 aves. 2 homens foram detidos. A gente conta os detalhes daqui a pouquinho. 11h52 agora. Voltamos com o AB1, agora 11h54. Olha só, na manhã de hoje um incêndio atingiu uma madeireira em Santa Cruz do Capibaribe. A gente recebeu imagens da ocorrência, dá para ver aí na tela, olha, muita fumaça gerada pelas chamas, chamas altas e alguns curiosos perto do local. Ao lado da madeireira tem um depósito de gás e por conta disso houve uma preocupação das chamas também atingirem o local. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram por lá após serem acionadas para conter as chamas. Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. O local foi completamente destruído, como mostram essas imagens aéreas. As causas do incêndio devem ser investigadas. Hora de conferir os destaques do nosso portal G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando ao vivo com a gente para falar de um acidente envolvendo moto e um ônibus escolar. Boa tarde, Fábio. Oi, Eliakim, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, mais um acidente com vítima fatal registrado aqui no agreste pernambucano. Dessa vez, o acidente aconteceu na PS 180 em São Bento do Una, mais especificamente no distrito conhecido como Distrito de Queimadas. A vítima foi identificada por André Azevedo Mendes da Silva, um jovem de 19 anos, e de acordo com a Polícia Militar, o 15º Batalhão da PM foi acionado e registrou a ocorrência. A vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após colidir com a moto em um ônibus do transporte escolar de São Bento do Una. A Polícia Militar informou que isolou o local e acionou o Instituto Criminalística e a Polícia Civil, que já iniciaram as investigações para apurar todos os fatos. Por meio de nota, a Prefeitura de São Bento do Una informou que ninguém do ônibus ficou ferido, né, e o motorista, o condutor desse ônibus, ele foi afastado das suas funções até a completa elucidação de todos esses fatos. A Polícia Civil informou que registrou o caso através da delegacia também de Belo Jardim e que as diligências seguem até o esclarecimento total desse fato. Aqui na nossa reportagem do G1, o pessoal que acessar essa matéria, apontando a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela, pode conferir também algumas dicas de segurança repassadas por especialistas de trânsito para que esse tipo de acidente possa ser evitado o máximo possível. Aqui. Infelizmente, mais um acidente envolvendo moto aqui no interior do estado, né, Fábio? Outro assunto que você traz do G1 para a gente agora, Black Friday está chegando e o Procon Caruaru está com algumas orientações, né? Exatamente, Eliakim. O Black Friday está chegando, vai ser realizado no dia 28 de novembro desse ano, a última sexta-feira do mês de novembro, e a gente traz aqui algumas orientações repassadas pelo Procon, que é para os consumidores terem cuidado no momento de estarem aproveitando essas promoções que antecedem a data desse grande evento, né, que acontece em todo o Brasil. De acordo com o Procon Caruaru, algumas orientações são que os consumidores eles fiquem atentos a não caírem em golpes durante esse mês com relação às promoções. O órgão orienta que o consumidor pesquise preços com antecedência, fique de olho em relação aos descontos muito altos, né, que são oferecidos aí principalmente às vezes por lojas, através de sites, lojas online, e também comparar os preços e desconfiar dessas promoções. Também é importante guardar prints e comprovantes das ofertas em relação às compras online e também ficar com aquela nota fiscal, né, guardada após a compra em lojas físicas. Um dado interessante que a gente traz também nessa reportagem que está disponível aqui no G1 Caruaru e região é que, segundo o Serasa, no último Black Friday, o Black Friday de 2024, foi registrado o maior número de golpes acontecendo durante o horário da madrugada, que é quando os consumidores, né, ficam de olho naquelas promoções relâmpago e acabam efetuando algumas compras, e aí o Serasa alerta também com relação a esse horário, né, que é mais fácil dos golpistas estarem agindo. A seção da reportagem completa no G1, o pessoal de casa, os consumidores que querem aproveitar da melhor forma possível a Black Friday podem conferir todas essas orientações completas e também alguns tipos de golpe que acontecem de forma online. Ele aqui. Todo cuidado é pouco para não cair em golpe e toda orientação é bem-vinda, é válida. Fábio, obrigado pela participação no AB1 de hoje. Um abraço para você. Obrigado, Eliakim. Um abraço para você também e uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, boa tarde. Agora 11h58. A gente tem problema de comunidade agora no AB1. No São João da Escócia, moradores de uma rua estão sofrendo com um esgoto estourado. Lohana Nunes está ao vivo por lá acompanhando essa situação. Estava agora no Carro Link, já está aí na rua pronta para trazer as informações para a gente. Lohana, boa tarde.
Exatamente, ele é aqui. Boa tarde, então, mais uma vez para você, para todo mundo que acompanha o AB1. A gente está aqui exatamente na rua Bolonha, que é onde o local exato onde os moradores chamaram a gente. A gente já vê aí qual é a maior problemática, né? Realmente a rua é um esgoto a céu aberto, uma situação que o cheiro é muito forte. A gente já saindo do carro recebendo esse odor forte, e para quem mora aqui a situação é ainda mais complicada. Quem chamou a gente filmou o problema, mandou aí para nossa produção foi a Dona Maria, que está aqui do nosso lado. Dona Maria, a sua mãe mora aqui, você também, né? E convive com essa situação assim todos os dias há muito tempo, né? Isso mesmo. Boa tarde a todos da TV Asa Branca. Esse problema não é de hoje, a gente enfrenta isso aqui todos os dias. Na verdade, minha mãe é que mora aqui nesse bairro e eu venho todos os dias almoçar. Imagina você vir na hora do almoço e encontrar uma sobremesa dessa, né? Nem almoça, porque na verdade a gente não tem condições de almoçar com uma fedentina dessa, muriçoca, são crianças, idosos que enfrentam isso aqui todos os dias e é um absurdo. A gente cobra do poder público, mas infelizmente a gente não é ouvido. Pois é, essa é a grande problemática, porque aqui, ó, eu vou pedir até pro Dedéu mostrar esse lado aqui, Dedéu, ó o tanto de morador que tá aqui, justamente para reivindicar. A gente vê que tem criança doente, pessoas que realmente precisam de um amparo, e essa contaminação do esgoto acaba chegando na casa desses moradores. Outra pessoa que vai conversar com a gente é o dono da padaria aqui. Como é o nome do senhor? Gilvan. Seu Gilvan, seja bem-vindo ao AB1. Na hora que abre a padaria, já dá de cara com o esgoto, né? Como é que fica essas vendas e esse negócio aí para o senhor com o esgoto na porta do seu comércio? Perdendo cliente, né? Porque todos os dias perde cliente, porque a gente tem que pagar o povo para vir consertar. O vereador Edmilson vem, mas não resolve nada, só faz medir e aí tá isso assim, essa fedentina. Na hora que os clientes chegam, tá esse nojo na porta dos clientes. É muito complicado. E a parte pior, vou pedir até para você me acompanhar. Maria estava me mostrando aqui que essa é só o começo, né, do esgoto, mas ele piora na rua que fica aqui na paralela. Como é o nome dessa rua, Maria? Rua Brinzide. Rua Brinzide é ainda pior e recebe todo esse esgoto. Então, acaba complicando ainda mais a vida dos moradores. Todo mundo que vive aqui no entorno reclama e estavam me contando exatamente isso, né? Essa problemática que, inclusive, me disseram que já chegaram a procurar o poder público para tentar uma solução, mas eles disseram que a rua já estava calçada. Como é que foi? Isso mesmo. Como eu já falei anteriormente, essa rua Brinzide, que é essa paralela aqui com a rua Bolonha, é a que mais sofre com esses vazamentos de esgoto, principalmente no período chuvoso, porque invade até as casas. Tem uma casa aqui ao lado que foi preciso construir uma nova casa para poder compor a construção para que a casa não fosse demolida, né? Porque ficou totalmente comprometida. 1 metro de esgoto dentro da casa. E minha mãe, como ela já é de idade, 70 anos, inclusive eu procurei o poder público, procurei o vereador eleito pela população, e o que eu fui informada é que é a rua consta calçada, porque as calçadas estão quase ao meio fio, mas isso aí é fiscalização. Já que a prefeitura fiscaliza, então faça isso antes das construções, porque assim os moradores não aguentam isso aqui. Não aguenta. Eu não moro no bairro, mas minha mãe mora. Minha mãe tem 70 anos. Isso é questão de saúde pública. Jamais a gente vai parar de solicitar, porque pagamos nossos impostos. Exatamente, precisam desse retorno. Bom, em nota, a gente procurou a prefeitura e eles disseram que a Secretaria de Infraestrutura Urbana e de Obras informa que, em relação à demanda da Rua Bolonha, no São João da Escócia, uma equipe vai vir ao local para fazer um levantamento para as manutenções necessárias. Quando isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. E qual será o retorno a respeito dessas demandas que a gente está solicitando aqui, porque não é só na rua Bolonha, mas nas ruas paralelas a gente também não recebeu. Então a gente aguarda e viemos aqui para cumprir o nosso papel. Eliakim, a gente retorna contigo aí no estúdio. Meio-dia e 3 minutos agora. Hoje é dia de falar sobre o seu direito aqui no AB1. E a bronca de hoje é a seguinte: uma aposentada reclama que algumas taxas bancárias estão sendo descontadas no valor do benefício. O que fazer, hein, Gessé Aciolo, que está chegando ao vivo com a gente agora? Conte aí para nós. Boa tarde.
Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, imagine só você ter um benefício ali que já é um dinheiro muito limitado e de repente tem aqueles descontos, né? Um empréstimo indevido, ou seja, algo que você não contratou e está sendo descontado. É o caso da dona Maria Alves, que a gente vai conferir agora. Porque toda vez que eu vou tirar meu dinheiro, tá saindo um pouquinho. Aí a última vez, agora em outubro, que eu cheguei lá, só tirei R$900. E o resto tiraram, eu não sei quem foi. E não sei onde entrou. Aí eu fui pro banco, o gerente me deu uma parte já que já tinham tirado. E últimas coisas que vai devolver é essa agora, que é R$120. Aí, não sei. Ou seja, estavam tirando uma parte do seu dinheiro como se fosse um empréstimo e a senhora não pegou. Isso mesmo. E também seguro, né? E eu não fiz seguro nenhum. Eu nunca fiz seguro. Pra quê? Sabe? Aí eu fui pra lá, faz quase um mês que eu ando correndo atrás, né? Eu falo, ainda sou aposentada, mas faço uns biquinhos, né? Porque uma aposentadoria não dá pra nada, né? Aí pronto, aí eu perco meu tempo. Pois é, situação complicada, né? Como ela está falando aí, descontos que acabam prejudicando o orçamento. Eu estou aqui com a advogada Caroline Góes. Doutora, numa situação como essa da dona Maria Alves, né, que há descontos indevidos de serviços que não foram contratados, o que fazer nesses casos? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar conversando com vocês aqui hoje acerca de um tema que tem sido muito comum, que são os descontos misteriosos nos benefícios previdenciários. É importante saber que essa é uma prática ilegal. Nenhum desconto pode ser efetuado do benefício sem que tenha o claro consentimento do beneficiário. Nesses casos, o primeiro passo a se fazer é emitir um extrato do benefício junto ao INSS. E isso você consegue pela internet, através do canal da própria instituição, ou até mesmo indo numa agência mais próxima para conseguir esse extrato. Feito isso, é preciso analisar todos os descontos que estão sendo feitos e identificar todos eles que estão sendo relacionados. Se você desconhecer algum, vá até um PROCON da sua cidade mais próximo, faça uma reclamação. Se você quiser, pode estar fazendo essa reclamação através do canal online, que é o consumidor.gov. Lá você vai registrar que está sendo descontado esse seguro, essa taxa de associação que você não contratou e não reconhece. Feito isso, vai ser aberta uma reclamação e o banco recebedor do benefício tem um prazo para poder lhe responder. Através do consumidor.gov, esse prazo é de 10 dias. O PROCON de sua cidade vai lhe orientar com relação a esse prazo. Tendo esse registro dessa reclamação, procure um advogado especialista e de sua confiança. É possível reaver esses valores em dobro e também pedir uma indenização por todo o transtorno sofrido e por todo o dano causado. Doutora Caroline Góes, muito obrigado pelas explicações de hoje. É isso, ficar atento nessas situações, principalmente, né, quando está havendo esses recorrentes, né, descontos aí dessas taxas de serviços indevidos. Então, se você tem um caso assim como o da dona Maria Alves, é só mandar para a gente aqui no quadro Seu Direito, através do nosso WhatsApp, que é o DDD 81 991 98 82 12, e participar do quadro Seu Direito. Eliakim. Valeu, Gessé, obrigado pela participação no Seu Direito de hoje. Vamos seguindo aqui com o AB1, momento WhatsApp agora no ar. Quem mandou um vídeo para a gente hoje foi o Fabiano Barros, que mora no Vale das Baraunas, aqui em Caruaru. Ele reclama também de um esgoto estourado numa rua do bairro. Vamos ver. Rua Tavares da Gaita, bairro Vale das Baraunas. Esse descaso aqui, ó. O esgoto entupido aqui, escorrendo aqui, ó, o bairro todinho, ó. Isso atrapalhando aqui as casas. O odor muito insuportável. Já acionamos já, mas ninguém vem não. Já ligamos, pediram 48 horas e nada. Toda semana é isso. E os mais prejudicados são agentes moradores, né? Temos crianças. Está convivendo com um absurdo desse.
Problema que incomoda muito, né, Fabiano? A gente entrou em contato com a Compesa, eles disseram que irão enviar uma equipe ao local para tomar as providências necessárias. A companhia disse ainda que não havia nenhum registro nos canais oficiais da empresa sobre o esgoto e reforçou os canais de atendimento para registros desse tipo de problema, que são o site www.compesa.com.br, o WhatsApp 994885227 ou pelo telefone 0800 081 0195. A gente reforça isso. Sempre é bom primeiro procurar o órgão responsável para fazer a reclamação. Se não resolverem, aí procura a gente para que possamos cobrar uma solução. Tá combinado? E não esqueça, seu vídeo também pode aparecer aqui no Momento WhatsApp. Basta gravar o problema na sua rua, no seu bairro, aí na sua cidade. Manda sua denúncia para o nosso WhatsApp. O número vai aparecer aí na tela, o 99198-8212. Participa com a gente aqui do AB1. Tá na hora da nossa ida ao Pará para encontrar Gustavo Ferreira e Fátima Teles, que vão nos contar o que está acontecendo hoje na COP30, que está acontecendo aí desde a última segunda-feira, vai se estender aí ao longo da semana, da próxima semana também. Meio-dia e 10 minutos. Muito boa tarde para você do Nordeste. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos mais uma vez falando ao vivo de Belém do Pará, a capital da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Fátima Teles e eu estamos desde o final de semana aqui em Belém para mostrar os bastidores e desde segunda-feira, quando começou a COP, as decisões e principalmente o que interessa a você aí na região Nordeste. Hoje a gente tem um lugar diferente para mostrar. Esse terceiro dia de COP para nós é aqui na Zona Verde. Fátima Teles, por favor, mostra para a gente um pouco do movimento desse espaço, que é organizado pelo governo federal e é aberto ao público. A COP tem duas zonas, né? A azul, dos credenciados, onde ocorrem as negociações, onde estão ali as autoridades, e aqui a Zona Verde, que reúne estandes de projetos do mundo inteiro, de representações governamentais, de empresas também, todos discutindo, todos promovendo programações específicas sobre temas que têm a ver com a COP30 e têm a ver com o futuro do planeta. Agora, gente, é um espaço tão grande, mas tão grande, que a gente anda muito para chegar da Zona Azul até a Zona Verde. Nós preparamos, logo na nossa chegada, uma reportagem que você vai ver para ter um pouquinho da noção do quanto a gente está caminhando por aqui no Parque da Cidade, a casa da COP30 em Belém. Olha só. Bom, acabei de sair do centro de mídia, onde a Globo tem uma base, porque agora, minha gente, vai recomeçar a nossa maratona. Só para eu chegar aqui com Fátima Teles, a gente andou 400 metros do credenciamento para esse ponto. Mas ainda tem muito chão para a gente chegar até a Green Zone. Então, ó, aguinha na mão e simbora. O Parque da Cidade tem 500 mil metros quadrados de área construída para a COP30, por isso é tudo muito longe. Então, depois de mais de meio quilômetro de corredor dentro da Zona Azul, agora a gente vai pegar um outro corredor para chegar na Zona Verde. E é longe, tá? Vamos junto. Tem um detalhe que deixa essa jornada um pouco mais complicada, que é o calor. A Blue Zone, ela é refrigerada. O corredor que a gente percorreu é todo refrigerado. Só que o caminho até a Green Zone é o ar livre, só tem essa coberta. Mas aqui em Belém, agora, no começo da manhã, está 29 graus. Então a gente fica um pouco mais exausto, porque a caminhada ainda é longa, minha gente. Ainda tem muito chão para nós. 1 quilômetro depois de corredores pela Zona Azul e também até chegar aqui, finalmente nós chegamos. Bem-vindos à Zona Verde. Você percebeu, né? O quanto a gente caminhou e isso foi só a chegada. Imagina o que todos os 50 mil participantes da COP estão fazendo todos os dias. Mas valeu a pena essa nossa mini maratona de 1 quilômetro para chegar aqui à Zona Verde e ao espaço que a gente quer destacar hoje, que é o Espaço Nordeste,
que está aqui ao meu lado com imagens de Fátima Teles. Essa área, ela é inédita. É a primeira vez que a região tem um espaço definido, delimitado dentro de uma conferência do clima da ONU. Nessa área, que fica aqui dentro da Zona Verde, acontecem painéis, discussões e encontros que têm como objetivo falar de pautas socioambientais relevantes para toda a nossa região. O espaço é aberto para todos os participantes da COP30, inclusive o fato de estar dentro da Zona Verde torna ainda mais democrático esse lugar, pois na área não tem obrigatoriedade de credenciamento, o acesso é livre. A gente está vendo agora uma programação, mas a programação começou ontem, tá? Depois da abertura do espaço, ontem já teve um debate, um painel super importante para falar de algo que é comum a todos nós do Nordeste, né? A caatinga e como esse bioma pode ajudar no enfrentamento à crise climática. Vamos ouvir um resumo do que foi essa discussão. Os povos do semiárido vêm mostrando há décadas, há anos, né, a sua força na questão da mitigação e agora da adaptação. O semiárido deixou de enfrentar a seca e convive com ela há bastante tempo. Então já vem dando lições cabais sobre isso. E agora a ciência, nos últimos anos, artigos científicos nas melhores revistas, os maiores pesquisadores vêm de forma pragmática dizendo que a caatinga é tão eficiente quanto, né, per capitamente, qualquer outra floresta do mundo. Então, é um grande sumidouro, principalmente nos períodos secos também. Então, a caatinga se posiciona nesse cenário, a gente está reestruturando essa percepção do Nordeste, do semiárido forte, para que a gente tenha os povos do semiárido nesta agenda. Essa agenda econômica, ambiental, social e política, principalmente. A gente tem que ter políticas sociais de inclusão em que a gente tenha tecnologias e inovação a nível de qualquer outra região do país. E ainda falando desse bioma que é 100% brasileiro e está presente em todos os 9 estados do Nordeste, uma ótima notícia mais cedo. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, anunciou um aporte de 200 milhões de reais para investimentos na recuperação e na conservação do bioma Caatinga. Esse anúncio foi feito agora há pouco pelo presidente do BNDES, inclusive, Aloysio Mercadante. Esse anúncio também teve a presença de Rafael Fonteles, governador do Piauí, presidente do Consórcio Nordeste, outras autoridades também do Banco do Nordeste. Esse dinheiro é voltado para reflorestamento de áreas degradadas em toda a região e é considerada a primeira grande conquista do Consórcio Nordeste nessa COP30. Bom, ainda tem muita coisa para acontecer, a COP vai até o dia 21, você segue com as notícias da sua região e claro que a gente vai continuar trazendo mais informações da COP30. Valeu, Gustavo Ferreira, direto de Belém do Pará, trazendo as informações da COP30 amanhã, está de volta com a gente aqui no AB1. Um abraço. O assunto agora é educação. Aprender os conteúdos ensinados na escola vai além da sala de aula. Novos métodos têm unido a teoria com a prática, fazendo os alunos aprenderem diversas áreas de conhecimento ao mesmo tempo. Hoje a aula é de STEAM. Você já ouviu falar? STEAM, em português, é a junção de disciplinas já conhecidas. Neste laboratório, os alunos aprendem ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, tudo de uma maneira diferente. Hoje, Maria Júlia e os colegas do 6º ano estão realizando a primeira parte de um protótipo de uma fonte de água sustentável. Bom, eu acho que a gente vai usar muito isso para o futuro, porque em alguns certos trabalhos que a gente vai ter no futuro, vai ter algo inesperado que acontecer. Então a gente já vai ter aquele costume e aquela prática de resolver coisas fora do comum. Entendi. Mas o que é que vocês estão projetando hoje nessa aula para já ajudar o futuro? A gente está projetando uma fonte sustentável, de energia sustentável. O esboço faz parte de um projeto que já começa a despertar a curiosidade para temas importantes, como energia, por exemplo. Mesmo no início, Maria já sabe que o projeto é importante para a disciplina e para o aprendizado a longo prazo. Ajuda a gente a aprender coisas novas e saber com que a gente pode acabar lidando, ajudando a gente no futuro, dependendo com o trabalho que a gente vai cursar. A gente trabalha moldando, escolhendo materiais, aí depois a gente monta tudo e depois mostra para a escola. A professora explica que essa abordagem ajuda a percepção de todos os conteúdos, além de realizar o trabalho em grupo.
Bom, as aulas de STEAM, elas misturam, integram várias áreas do conhecimento, né? Então, a gente tem uma integração de ciências, tecnologia, engenharia, artes, matemática. E dentro do projeto, a gente visa, né, a gente busca trabalhar com todas essas disciplinas. Então, nesse momento, eles estão fazendo, né, a parte de prototipagem e brainstorming, que é mais uma chuva de ideias, com o desenho do projeto, que aí entra a parte de engenharia, de artes, né, da fonte de água que nós vamos produzir. Então, em sala de aula, a gente conversou um pouquinho sobre conceitos de transformação de energia, que envolve ali a bombinha de água que a gente vai usar. A gente trabalhou diversos conceitos até chegar nessa etapa. Então, diferentemente da sala de aula, em que é uma coisa assim bem regradinha, você está ali sentadinho, prestando atenção, ouvindo, né, a teoria, aqui é mais prática. Então, você coloca a mão na massa e você vai entendendo esses conceitos através da prática realmente. Então, você vai ali fazendo, entendendo como funciona. Então, não é somente você ouvir como é, mas você faz e vê aquilo acontecendo. E aí a gente trabalha a parte de criatividade, né? Eles têm que pensar em que formato é que eles vão fazer esse projeto. Qual a temática que vai envolver. Então, eles são livres para pensarem numa temática e como inserir essa temática dentro do projeto. Aula diferente também para os alunos do 5º ano. No laboratório, eles agora ficam atentos à cultura maker, que traduzindo para o português quer dizer fazer. O que parece um desenho comum é pura matemática e geometria. Cada lado dos animais e personagens tem um nome, uma área e depois tudo vira brincadeira. Essa forma de aprendizado faz com que o aluno saia do modelo tradicional de receptor, onde ele fica sentado na banca, assistindo às aulas no quadro, e passe para o modelo participativo. Aqui ele coloca a mão na massa, aliando o conteúdo que ele aprende dentro da sala de aula. Isso tudo ajuda a lapidar aptidões e prepará-los para a vida. Existem vários assuntos. Maker, ele consegue convergir com diversos temas. A gente já teve aulas, por exemplo, que convergiu com geografia, onde a gente fez algumas bússolas em sala de aula, ou até mesmo com história, onde a gente fez algumas ampulhetas do tempo. Então, o que a gente busca aqui na aula Maker? Sempre juntar o que eles estão vendo em sala de aula, só que de forma prática. Então, a gente cria um projeto para que eles consigam entender aquele assunto de forma prática também. Sofia gosta mais das aulas assim. Para ela fica bem mais fácil de aprender. Eu aprendi a fazer bichinhos com formas geométricas. Eu estou vendo ali uma borboleta e o outro é o quê? Uma raposa. Porque é mais divertido a pessoa aprender assim do que aprender só olhando para o quadro. Mas será que fica mais fácil de tirar um 10? Raul diz que tem que estudar muito. Quando você faz, você pensa... Ao mesmo tempo, enquanto você faz, você pensa nas formas geométricas enquanto faz. Ou seja, você está aprendendo realmente na sala de aula, né? Bacana. Vai tirar 10 na prova? Talvez. Talvez em 9. 9,5, 8,5. O grande ponto desse trabalho é a abordagem prática que ele traz para um conteúdo que eles vivenciam no dia a dia. Então, para além de relações sociais, como colaboração, trabalho em equipe, construção de laços afetivos mesmo, porque eles vivenciam projetos em conjunto, eles têm um aprofundamento do conteúdo deles relacionado à prática. Então, você aproxima a prática, literalmente, você aproxima a prática da teoria, né, fazendo com que eles vivenciem isso com mais qualidade e tenham uma compreensão melhor do que eles estão estudando. Então, a compreensão desses conteúdos, ela fica fortalecida, né, de uma maneira colaborativa, de uma maneira que entra realmente dentro de uma cultura deles de estudo e de prática. No próximo bloco do AB1, a gente vai mostrar que um adolescente caiu da torre da antiga TV Manchete em Olinda. A queda foi de mais de 80 metros, o menino infelizmente acabou morrendo. 12h, 22 minutos, a gente volta já com o AB1. O AB1 voltou, 12h, 25 minutos. Um adolescente morreu ao cair de uma altura de mais de 80 metros, o equivalente a um prédio de pelo menos 26 andares. O acidente aconteceu ontem à tarde em Olinda. A aventura de subir na torre da extinta TV Manchete, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, terminou em tragédia para o estudante Ronaldo Mateus dos Santos Dias, de 13 anos. Ele teria subido
pouco depois das 4h30 da tarde. De acordo com testemunhas, Ronaldo estaria com outros meninos no alto da torre. E na hora de descer, ele teria caído da escada. O corpo dele foi encontrado na parte interna da estrutura. A queda foi de 83 metros, o equivalente a um prédio de pelo menos 26 andares. Um tio do adolescente informou que Ronaldo morava com a mãe no bairro de Jardim Brasil, a poucos metros de onde o incidente ocorreu, e teria voltado da escola mais cedo. Eu nem sabia que ele estava aqui. Ninguém da família sabia. Eu creio que foi a primeira vez que ele veio para cá. Foi a primeira vez. Aconteceu. A torre de transmissão faz parte da massa falida da emissora e deixou de operar em 2018. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurada em 1983, a estrutura está abandonada desde então. No entorno, existe uma área ocupada por mais de 100 famílias, conhecida como Ocupação Manchete. Vizinhos relataram que ouviram os gritos de desespero dos amigos de Ronaldo e foram até o local. Ao chegarem, encontraram o menino caído e acionaram o socorro. Quando eu cheguei aqui, ele ainda estava agonizando embaixo. Ele ainda estava com vida, respirando. Depois ele parou de respirar. Foi você que chamou os bombeiros? Eu liguei para o SAMU e liguei para o bombeiro. E você presenciou alguma coisa disso antes? Já aconteceu um acidente aqui, quase igual ao dele. Da menina caiu lá do segundo anel também, de noite. Mas agora já é o segundo acidente que acontece aí, de morte. A polícia científica esteve na torre para investigar a dinâmica da queda que resultou na morte do adolescente. Meio-dia e 27 minutos, bora de AB Emprego agora. Quem chega ao vivo com as oportunidades de hoje é Joel Almeida. Joel, boa tarde para você. Quais as vagas para essa quarta-feira, hein? Oi, Eliakim, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Chegou a hora tão sonhada, tão aguardada aí por muita gente que está fora do mercado de trabalho, quando a gente abre espaço no jornal para falar sobre oportunidade e esperança, né? Tem muita gente que está sonhando aí, ó, um novo emprego, pelo menos participar de uma seleção. E olha só, a boa notícia é que tem várias vagas disponíveis para essa quarta-feira. Nesta quarta, as agências de trabalho e emprego de Pernambuco, espalhadas por todo o estado, já divulgaram, e são mais de 800 vagas para diversas áreas e com diversos requisitos, inclusive com salários também diferentes. Vamos ver. Para Caruaru, são 6 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 5 vagas para ajudante de cozinha, 5 para ajudante de obras, 2 vagas para atendente de lanchonete, 2 vagas para atendente de mesa, 4 vagas para auxiliar de cozinha, 2 vagas para auxiliar de estoque, 2 para barman, 2 vagas para cozinheiro geral, 5 vagas para garçom, 3 vagas para mecânico de refrigeração e climatização, 2 vagas para montador de vidros, 8 para operador de empilhadeira, 25 vagas para operador de telemarketing, 4 vagas para pizzaiolo, 5 vagas para promotor de vendas, 2 para técnico de edificações, 5 vagas para vendedor interno, 8 vagas para vendedor praçista. Você acompanhou aí na sua tela várias oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação, mas não acabou, viu? Olha só, a gente tem algumas vagas aqui em Belo Jardim, Bezerros, Palmares e Santa Cruz do Capibaribe, além de Serra Talhada. Em Belo Jardim há 3 vagas, por exemplo, para pedreiro. Bezerros tem 4 vagas para auxiliar de linha de produção. Palmares tem destaque para 11 vagas de carpinteiro, 55 vagas de pedreiro e 10 para serventes de obras. Em Santa Cruz do Capibaribe, 5 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria e 15 vagas para técnico têxtil de fiação. Serra Talhada, no sertão do estado, tem 6 vagas para vendedor interno. Atenção também agora para Caruaru. Olha só, eu estou aqui, falo aqui da Agência de Trabalho de Caruaru, onde a coordenadora falou que tem 80 vagas disponíveis para uma construtora da construção civil aqui da cidade. Tem vagas para pedreiro, encanador, armador, vigia, carpinteiro, encarregado de obra, eletricista e auxiliar administrativo. Os salários eles variam entre R$ 1.780 a R$ 2.300.
Todas essas vagas estão disponíveis no site cedep.pe.gov.br. Você também pode acessar o G1 daqui a pouquinho, que você pode rever todas essas vagas, ver aí qual você se enquadra melhor. E também pode vir aqui à Agência do Trabalho, que fica na Casa do Trabalhador, na rua Floriano Peixoto, número 47, no centro da cidade. Funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço. Tem também a Agência do Trabalho, que fica lá no Caruaru Shopping, fica no subsolo, no Expresso Cidadão. Essas são as vagas de hoje. Ele é aqui. Ok, Joel. Vagas informadas aqui. É só acessar o site do CEDEP para poder conferir. Se você não deu tempo de conferir aqui, ou então daqui a pouquinho volta lá no Globoplay, você vai ver todas essas vagas que o Joel citou agora há pouco. Agora, Joel, bora de direito trabalhista agora. Vale Transporte é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Exatamente, Eliakim. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou um especialista, um advogado que está aqui conosco, Francisco Sá. Francisco, Eliakim falou no estúdio que desperta muitas dúvidas e realmente, como você está na área, você percebe muito isso, né? Primeiro, explicar para quem está em casa o que é o Vale Transporte e explicar também quem é que tem direito. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a você que nos assiste. De fato, é um direito muito importante para o trabalhador. O Vale Transporte ele consiste em um benefício, tá? Criado pela Lei 7.418 de 85, que garante aquele empregado que utilize o sistema público de transporte para se deslocar da sua residência até o trabalho e do seu trabalho até a sua residência de volta, que a empresa custeie, tá, esse Vale Transporte para que ele utilize para essa finalidade. Quem é que tem direito? Todo empregado, certo, regido pela CLT, inclusive os trabalhadores temporários, os atletas profissionais, os empregados domésticos têm direito a esse benefício. Entendi. Quanto é o cálculo? Realmente o trabalhador ele é obrigado a pagar uma porcentagem ali do salário? Vai depender de onde ele mora para saber se vai usar 2, 3, 4 passagens por dia? Certo. O trabalhador, de fato, ele deve contribuir com um percentual até 6% calculado sobre o seu salário, tá? Para ajudar no custeio desse benefício. Ele vai ter direito a todas aquelas passagens que cubram o trajeto da sua residência até o local da prestação de serviço. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa mora na zona rural, um bairro muito afastado que precisa pegar 4 passagens, diferente do colega de trabalho que está ali, só vai pegar 2 passagens por dia, é o mesmo valor descontado? O mesmo valor que ele contribui, tá? Até 6% do salário dele, independente da quantidade de passagens. Tá? De repente, o empregado ele necessita de 8 vales por dia, enquanto o outro vai necessitar apenas de 2. O percentual de desconto será o mesmo. Nós estamos aqui em Caruaru, né? Tem gente de todo o estado assistindo a gente, mas aqui em Caruaru a gente tem o Leva, o cartãozinho onde a gente passa essa passagem no ônibus. Em Recife tem o Vem, enfim, em alguns outros municípios, às vezes é no dinheiro, tem um cartão específico. A pergunta é, geralmente esse benefício é creditado nesse cartãozinho. Tem uma outra forma de creditar esse benefício para que a pessoa ela consiga pegar esse transporte público? Pode ser, por exemplo, em dinheiro? Veja, cada município vai ter a sua regulamentação referente ao sistema público de transporte de passageiros, tá? Aqui a gente tem o Leva, no qual esse Vale Transporte ele é depositado para que o trabalhador utilize. Então, em regra, o que se paga é este Vale Transporte. A empresa adquire o Vale Transporte para o trabalhador utilizar para esta finalidade específica, tá? Não pode ser para outra finalidade, sob pena de incorrer em falta grave. Há uma possibilidade trazida pelo decreto que regulamenta a legislação do Vale Transporte, que, em se tratando de doméstico, essa antecipação pode ser feita em dinheiro, mas, em regra, a antecipação, o pagamento em dinheiro, ele é vedado pela legislação. Muito obrigado pelas informações. Francisco Sá, advogado, explicou para a gente sobre Vale Transporte, um benefício muito importante que faz a pessoa chegar ali no trabalho, voltar para casa em segurança, sem precisar gastar muito, né? A empresa dá esse benefício, você só precisa descontar 6% do seu salário para poder custear ali esse benefício.
tá certo? Importante também que eu estava conversando aqui com o Francisco, que a pessoa que trabalha em outro município ou até em outro estado também tem direito ao Vale Transporte e a empresa deve fazer esse benefício ser creditado, tá certo? Eu volto contigo, Eliakim. Joel, é sempre importante o trabalhador estar ciente, né, dos seus direitos, estar informado do que ele tem direito e a gente está aqui para isso, no AB Emprego, né? Um abraço para você, Joel, obrigado pela participação. Hoje a gente tem mais uma reportagem da série Mãos do Desenvolvimento. Vamos conferir agora as vantagens de abrir uma microempresa. Acompanha comigo. Os negócios no Brasil não parou de crescer. Como estamos acompanhando nessa série de reportagens, o microempreendedor individual é uma das portas de entrada. Com o modelo simplificado, ele permite que pessoas formalizem seu trabalho com menos burocracia. Mas à medida que o negócio cresce, surgem novas necessidades. E com elas, a necessidade de mudar de nível. É aí que entra a microempresa, ou simplesmente ME. O limite de faturamento anual é superior ao do MEI e chega a R$ 360 mil. A microempresa permite a contratação de mais funcionários e oferece mais flexibilidade de atuação. O que mais diferencia o MEI, na verdade, é com relação ao faturamento, que é de até 81 mil. Se tiver empregado, até um empregado deve ser legalmente contratado e exercer uma das atividades permitidas lá na legislação do MEI. Agora, você enquanto MEI, quando cresce, quando percebe que o seu faturamento aumentou ou houve mudança na sua estrutura, agora você vai precisar de mais pessoal, de ter mais funcionários para te apoiar, o MEI ele precisa dar um passo a mais, né? E esse passo a mais seria já, por exemplo, a partir da microempresa. A microempresa é uma classificação com relação ao porte, que nesse porte de empresa o faturamento pode ir até 360 mil ao ano e pode ter mais empregados. Além do número maior de colaboradores e liberdade nas atividades exercidas, a microempresa também pode escolher entre diferentes regimes tributários, como o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Mas com essas possibilidades vem também novas responsabilidades. O processo de abertura é mais complexo e, na maioria dos casos, exige o acompanhamento de um contador. No MEI, você tinha ali, com relação às obrigações contábeis, você não era obrigado a ter aquela contabilidade formal, né? Dependendo dos casos, talvez seja interessante o MEI ele manter a contabilidade. Mas já quando você vai para a microempresa, por exemplo, no Simples Nacional, a partir do momento que você faz essa transformação aí, essa mudança, essa migração para microempresa, você já precisa ter o acompanhamento da contabilidade. Toda operação, seja aquisição de mercadorias para revenda, de insumos para produção, precisa ser com nota fiscal. Toda venda, toda prestação de serviço, documento fiscal emitido, a contabilidade ela precisa se manter regular, né? Você não tem como você não ter contabilidade. E o contador ele vai justamente apoiar você na microempresa a cumprir as obrigações. Aqui em Caruaru encontramos um exemplo de uma microempresa que vem crescendo bastante ao longo dos anos, com um bom planejamento e muito trabalho. Essa fábrica de moda infantil no atacado produz peças para meninas de 2 a 8 anos de idade. Com fabricação própria e estampas exclusivas, a empresa atende lojistas, sacoleiras e revendedores de todo o Brasil. Do corte dos tecidos ao envio dos pedidos, a rotina é intensa, mas o foco na qualidade e no custo-benefício tem garantido bons resultados. Assim como muitos empreendedores brasileiros, ela começou pequena, era MEI, e hoje colhe os frutos de uma microempresa consolidada no mercado. Um caminho que exige esforço e atenção, mas que pode abrir as portas para o crescimento sustentável e formalizado dos negócios. Por conta da demanda, dos meus pedidos, porque antes eu era MEI, então eu só contava com um funcionário, e aí eu senti a necessidade de contratar mais colaboradores, porque você sozinha não consegue, Então aí eu consegui mais colaboradores para que me ajudasse, me auxiliasse, e hoje nós atendemos com um ponto físico e online. A Flor de Menina está no online e no físico. Nós estamos no maior centro de compras do Agreste, que é o Moda Center. Estamos em Caruaru também. Temos nossa fábrica aqui em Caruaru.
Próxima segunda tem mais uma reportagem do Mãos do Desenvolvimento. Amanhã é dia de abrir o nosso consultório porque tem AB Saúde. A gente vai falar sobre diabetes. Se você tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 99198-8212. Um especialista vai estar ao vivo no nosso consultório, tirando essas dúvidas, respondendo suas perguntas. Falando em saúde, a tecnologia tem sido uma grande aliada para diagnosticar e tratar diversas doenças. Novos equipamentos e estudos têm ajudado os pacientes com doenças graves a alcançarem a cura dessas enfermidades. Equipamentos de ponta e com conhecimento de especialistas para aplicar a eles conceitos de novas descobertas da medicina. Neste sentido, a humanidade anseia sim por avanços da tecnologia como um suporte para a saúde, para abrir cada vez mais portas. E este aí é um exemplo. Nesta clínica de diagnóstico de Caruaru, nos deparamos com este aparelho fabricado nos Estados Unidos. Trata-se do PET Scan. Por esta espécie de mini-túnel, há recursos com a capacidade de enxergar o paciente em nível celular. Como me explica o Dr. Manuel Florencio, este é um dos grandes aliados no combate ao câncer e muito mais. Ele utiliza a glicose fluoretada para detectar o câncer e ver se o tratamento está sendo realmente eficaz, porque ele detecta uma reação molecular dentro da própria célula e não um exame macroscópico como é uma tomografia e uma ressonância. Então, a tomografia e a ressonância, ela dá um bom diagnóstico de um câncer, de um nódulo, mas macroscopicamente. Microscopicamente, só quem pode dar esse diagnóstico é o PET Scan. Além disso, esse aparelho, o PET Scan, ele hoje está sendo muito utilizado na detecção das ausências, né? Nas demências, aliás, né? As demências, como vocês sabem, elas têm vários graus, chegando até Alzheimer, né? Então, esse aparelho ele consegue dar uma detecção dessas demências em vários graus, dependendo da quantidade de substância amiloide que está sendo impregnado nas sinapses dos neurônios cerebrais. A medicina moderna não para de surpreender. Diante da tela do computador, uma imagem detalhada em 3D do coração. Ela não foi criada ao acaso, é de um paciente real. Captação feita por este aparelho fabricado no Japão. Este é um tomógrafo de coronárias. Esse tomógrafo ele consegue mostrar para a gente as coronárias, como é que estão. Se elas estão obstruídas, se elas não estão obstruídas, se necessita se fazer uma cirurgia de grande porte, como é uma safena ou não, se precisa apenas colocar um stenter. É essa a função desse tomógrafo. Esse tomógrafo é um tomógrafo de última geração, de alta complexidade, ele tem uma velocidade de cortes de 160 cortes por segundo, é o que tem de mais moderno atualmente no Norte e Nordeste. Tecnologia e conhecimento movem profissionais como os doutores em engenharia da computação, Sebastião Rogério e Caio Monteiro. Caio fala de 2 aplicativos que desenvolveu. Hoje a gente tem alguns projetos, né? Um deles é focado em hanseníase, onde a gente tem um projeto guarda-chuva que aí ele está sendo desenvolvido em várias etapas. É um projeto que vai utilizar desde algumas ferramentas mais simples de tecnologia, né, como a criação de um aplicativo, né, gerenciamento ali de banco de dados, que vai utilizar os conceitos de ciência de dados, até a gente utilizar a inteligência artificial para auxiliar o médico ali na predição de um possível caso que vai ter um agravo maior de hanseníase, e aí aquele paciente ele vai, por exemplo, diminuir o tempo que aquele paciente vai estar fazendo aquelas avaliações, ele pode tomar e ter uma conduta, um protocolo médico ali mais próximo daquele paciente para evitar que ou ele venha a abandonar o tratamento ou que ele venha a ter uma complicação ali mais grave relacionada à hanseníase.
A gente trabalha também com acompanhamento ali neonato, né, que vai auxiliar o médico ali naquele período do gestacional, fazendo acompanhamento no pré-natal da mãe para saber se existe a probabilidade de acontecer algum tipo de morte fetal, se pode acontecer algo de macrosonomia, que é, ou seja, o bebê nascer acima do peso ou abaixo do peso. Então, são ferramentas que a gente está trabalhando já há um longo tempo e aí a gente precisa fazer todo um processo e um rigor científico de estudo, de validação médica, de produção de artigo, de publicar esses artigos para a comunidade acadêmica assim, mundial, né, para colher esse feedback para que o profissional de saúde ele tenha ali segurança de utilizar a inteligência artificial e utilizar nossas ferramentas ali como sistema de apoio à tomada de decisão. Sebastião Rogério fala do aplicativo Valéria, desenvolvido por ele. Foram necessários 4 anos de trabalho e pesquisa. E a saúde pública pode ter uma ferramenta essencial para salvar vidas. É uma solução de suporte à decisão clínica. Ela auxilia profissionais de saúde no sentido de ajudá-los a tomar uma decisão mais precisa no que diz respeito ao diagnóstico clínico de dengue, chikungunya e zika. Então imagine o seguinte, imagine uma unidade de saúde que atenda aí por dia 30, 40 pessoas. E normalmente, hoje, o que acontece? Quando um paciente chega nessa unidade, ele apresenta sinais que indicam para dengue. Quando chega um paciente, 2 pacientes, automaticamente o médico já entende que há um surto naquela região. Então, toda vez que algum paciente chegar com aquelas características, ele vai indicar para dengue. Mas não necessariamente. Pode ser chikungunya, ser zika e assim por diante. Então, a ideia aqui é, ao invés dele fazer uma classificação generalista, ele consiga ser mais assertivo. Então, no final do dia, isso é bom para o profissional de saúde porque ele vai ter mais velocidade, porque afinal de contas, imagina, ele fazer toda a anamnese, que é aquela análise do paciente, 40 vezes, e aqui eu apenas preencher informações e ter na palma da minha mão um auxiliar que vai me permitir tomar uma decisão mais assertiva. Salvando vidas. Exatamente, salvando vidas. E trazendo qualidade no sentido do atendimento justamente para a população, né? Aí a tecnologia a serviço da saúde. No próximo bloco você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 400 pássaros silvestres no interior do estado. As aves eram transportadas por 2 irmãos que já cometeram esse crime outras vezes. Você vai ver ainda que um jovem de 18 anos morreu no acidente no Luiz Bezerra Torres, aqui em Caruaru. A vítima estava indo buscar uma parente para o velório quando o acidente aconteceu. Agora, 12h e 47 minutos, o AB1 volta já. Meio-dia, 50 minutos, AB1 de volta e a gente traz agora informações sobre um acidente com morte registrado aqui em Caruaru. De acordo com o SAMU, uma equipe foi acionada na manhã de hoje para atender a uma colisão entre uma moto e um ônibus que aconteceu na rua Alfazema, no residencial Luiz Bezerra Torres. No local, as equipes do SAMU constataram que Sandro Osmarino da Silva, de 18 anos, infelizmente já estava morto. Ele estava na moto e se chocou, foi atingido pelo ônibus lá no residencial Luiz Bezerra Torres. E olha esse detalhe aqui, mais triste ainda, né? A vítima, infelizmente, estava no velório do irmão, que morreu ontem. Ele teria ido ao residencial para buscar uma parente para voltar para o cemitério, mas indo buscar a parente acabou se envolvendo nesse acidente e morreu também. A Polícia Militar esteve presente no local, ficou responsável pelo isolamento da área e demais providências. Mais detalhes desse caso você confere logo mais à noite no AB2. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 465 pássaros silvestres em Venturosa, no agreste do estado. De acordo com a PRF, as aves eram transportadas em gaiolas apertadas dentro do porta-malas de um carro. Algumas perderam a vida durante a viagem. O transporte estava sendo feito por 2 irmãos de 39 e 49 anos. Eles foram abordados pelos policiais na BR-424. Ao verificar o porta-malas do veículo, foram encontradas 23 gaiolas que transportavam cerca de 300 pássaros da espécie papa-capim, 150 canários da terra, 10 trinca-ferros e 5 azulões. Os ocupantes do veículo disseram que as aves haviam saído da cidade de Jequié, na Bahia, em direção a Caruaru, uma distância de mais de 900 quilômetros. Os irmãos já haviam sido detidos diversas vezes pela PRF, cometendo o mesmo crime ambiental. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Arco Verde e poderá responder por maus tratos, receptação, associação criminosa e pelo crime ambiental.
A Caixa Econômica Federal está renegociando os contratos em atraso do novo FIES. Vamos saber como acontece essa renegociação com Gessé Aciolo, que está voltando ao vivo aqui com a gente. Gessé, tem muita gente que pode ser beneficiada, né? Pois é, Eliakim, a gente volta para falar sobre esse assunto, porque tem muita gente aí, né, com pendências relacionadas a essa questão dos contratos do FIES que estão em atraso, e aí a Caixa abre essa negociação aí com esses credores. Eu estou aqui com o Wallace Oliveira, que é consultor financeiro, e vai nos explicar como é que funciona e como, Wallace, a gente deve fazer para não estender uma conta que pode ser maior ou, pelo menos nessa negociação, ter descontos aí que sejam vantajosos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente é um momento importante que vale a pena os estudantes procurarem analisar essa possibilidade de buscar esse novo programa dos débitos do FIES de 2018 para cá, onde tem dentro dessa programação um desconto de até 100% em cima de juros e multas e um novo reparcelamento que vai dar aí condição para que o estudante possa se regularizar e ter aí suas finanças controladas nesse sentido. Como organização financeira, é importante também observar essa questão do parcelamento para evitar que, de novo, a gente fique em atraso, no caso de quem está com essa pendência com o FIES. Isso é muito importante destacar, porque no programa ele estende-se até um prazo de 15 anos de pagamento, agora limitando ali uma parcela mínima de R$200, porém é válido destacar isso, que a gente não deve estar procurando fazer dívidas de longo prazo, porque isso vai comprometendo a renda e de repente a gente pode cair novamente nessa questão da inadimplência. E observar também, ficar sempre nessa logística de pagar, né, para evitar que de novo a gente volte a ter a situação complicada como já ficou em atraso. E se tratando de FIES, que é justamente um financiamento estudantil, a gente, enquanto profissional, precisa entender que a gente vai iniciar a empreender no futuro. E esse início a gente requer ter crédito, precisa ter o nome limpo. E isso, pagando em dia, vai ajudar você a ter um up aí no futuro e começar profissionalmente sua carreira. Wallace Oliveira, muito obrigado pelas explicações. O Wallace, que é consultor financeiro, nos ajudou a entender como é que funciona essa renegociação para facilitar aí a vida de quem está com essa pendência junto ao FIES. Eliakim. Valeu, Gessé. Obrigado pelas informações. Obrigado também a participação aí do Wallace Oliveira, consultor financeiro aqui no AB1. Vamos seguindo, seguem abertas as inscrições para o projeto Reformando Sonhos, que vai reformar um cômodo de 3 residências em Caruaru. O objetivo é transformar espaços de casas e apartamentos de moradores da cidade, levando mais conforto e bem-estar às famílias selecionadas. As reformas serão exibidas em 2 programas especiais da TV Asa Branca, apresentados pela jornalista Marcela Calado e com participação do arquiteto e urbanista George Cazé. Os interessados em participar de mais uma edição do projeto devem atender aos critérios do regulamento e realizar a inscrição, seja online ou presencial. Para se inscrever online, o endereço está aparecendo aqui na tela para você, é o reformandosonhos.com. Além da inscrição digital, também é possível participar enviando uma carta manuscrita, seguindo as mesmas orientações e anexando as fotos impressas. As cartas devem ser depositadas nas urnas instaladas nas lojas parceiras, D Magazine, Casa Nova Construção ou ainda aqui na sede da TV Asa Branca. Boa sorte aí para todo mundo. Lembrando que as inscrições para o Reformando Sonhos estão abertas até o próximo domingo, dia 16 de novembro. Depois disso, acabou somente no ano que vem. Bora agora para o AB Esporte, porque tem mais equipe aqui do interior se movimentando para a temporada 2026. Matheus Antunes está ao vivo com a gente aqui e traz as informações. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Eliakim. Boa tarde para todo mundo ligadinho no nosso AB1. E essa equipe que você falou é o Maguari de Bonito, que fez uma baita campanha no Pernambucano de 2025 e está montando uma base forte para o ano que vem. Ao todo, 10 reforços já foram confirmados no Azulão. 5 jogadores retornaram ao Maguari para uma segunda passagem. São eles o goleiro Juliano, o zagueiro Guedes, o volante Ítalo e os atacantes Marquinhos e Francisco. Já outros 5 nomes chegam pela primeira vez aqui no Maguari. O zagueiro Maurício, o lateral Gabriel Fontes, o meia Júlio César, o
que é ex-Atlético Mineiro, na verdade, e o atacante Henrique Alves, que jogou a última Série D pelo Central, conhecido como Henrique Paraíba também. E ainda tem um reforço internacional, viu, minha gente? O atacante Matias Verdun, que jogou a 4ª divisão do Brasileiro este ano pela equipe do Sampaio Corrêa do Maranhão. Um verdadeiro pacotão de reforços, de olho no ano que vem, que o Maguari vai ter o calendário cheio, tem Série D, tem Campeonato Pernambucano da Série A1 e ainda está disputando aquela vaga na Copa do Brasil. Essa vaga está sendo aí ainda em recurso no STJD com a equipe do Náutico, mais para frente a gente traz essa informação. E ao GE Caruaru e região, a diretoria do time de Bonito já avisou que pretende manter uma base do time utilizado em 2025. Além dos jogadores citados, a comissão técnica já foi confirmada, o Suede Lima, junto com o comando que participou do Azulão em 2025, permanece para a temporada de 2026. A próxima temporada, como a gente falou, o Maguari tem o calendário cheio e a gente deseja muita sorte para a equipe de Bonito, meu amigo Eliakim. É isso aí, o Maguari que vai disputar o Pernambucano, talvez a Copa do Brasil, como você trouxe aí pra gente também, mas está garantido na Série D e a gente vai acompanhar tudo aqui na TV Asa Branca. Por falar em desafios, Matheus, tem uma turma boa que vai se aventurar em uma corrida em Gravatá? Exatamente, olha, o final do ano está chegando, a gente sabe que é aquelas festas comemorativas, tem Natal, tem Ano Novo, bom uma corridinha para a gente se preparar para o que vem pela frente, viu? E essa corrida se chama Eu Amo Gravatá Night Run. Acontece neste final de semana e conta com o apoio da TV Asa Branca. Esse evento envolve jovens e adultos e deve promover a atividade física e a união entre os participantes, que vai estar envolvido nesse feriadão. Um dos organizadores da corrida enviou para a gente um vídeo e a gente vai trazer esses detalhes agora. Vamos conferir. Fala pessoal, esse final de semana, dia 15 de novembro, vai acontecer aqui em Gravatá a corrida Eu Amo Gravatá, primeira Night Run. É uma corrida que vai movimentar nossa cidade. Foram mais de 1.000 inscrições realizadas. Quem quiser, chega lá na Quadra do Povo, vai ter arena, o local da largada e chegada. Às 16 horas, largada Corrida Kids. 18h30, a largada da corrida principal. Então, é uma corrida que realmente vai ficar na história de Gravatá. Muito obrigado à TV Asa Branca por todo o apoio realizado, né? E nas próximas edições, fiquem ligados. Entra lá no Instagram, Eu Amo Gravatá, Night Run, e acompanhe todas as informações e as próximas edições. Muito bem, boa sorte a todo mundo que vai correr. Eliakim, eu vou ficando hoje por aqui e para mais informações é só acessar o GE Caruaru Região que você vai encontrar tudo de melhor no nosso universo esportivo aqui pertinho da gente. Eliakim, forte abraço. Massa demais. Valeu, Matheus. Abraço para você. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. E o AB1 de hoje está ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 11h45, logo após o Mais Você. Ótima tarde para todo mundo e até lá, se Deus quiser.